Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Boa noite, Aida. Boa noite. Que seja bem-vinda. Muito obrigada. Dona Delfa está com problemas técnicos lá. Tá bom, tá bom. Então, convidar a todos a fechar os olhos, abrir o coração e que possamos agradecer por esses momentos aqui que iremos participar. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos humildemente o amparo que todos os irmãos espirituais dão. Que este momento seja de paz, amor e bondade. Que o Pai de infinita bondade e misericórdia nos auxilie no aprendizado que nos possibilitará o progresso individual e coletivo. Agradecemos muito por essa oportunidade de estudo e reflexão, que nos une em um mesmo ideal e em sentimento de gratidão e amor. Abençoe, Senhor, a todos nós e aos que não puderam estar conosco neste momento. Que possamos abrir a nossa mente e coração para os ensinamentos e incorporar em nossa vida o aprendizado de hoje, aplicando em nossos dias e dando assim mais um passo em direção à nossa evolução espiritual. Em nome dos benfeitores espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, Pai da vida, agradecemos o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A sala é sua, Aida. Tá? Estarei aqui ao lado. Muito obrigada. Eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho. Isso. Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui hoje, trazendo esse tema tão interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 e o item 6. Né? Então, ficou 6 e 6. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui a nossa leitura, porque ela é muito interessante. É uma mensagem que nos traz assim, um consolo muito grande. Né? Aqui, item 6. E é uma mensagem do Espírito de Verdade. Então, vamos começar a nossa leitura. Ela diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhe que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras,
mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias formam um tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. É verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são os meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu vos convoco, eu estou convosco, e meus apóstolos vos ensinam. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Que maravilha, né? Nós lermos esse trecho do capítulo 6, esse item, diretamente do Espírito de Verdade. Não é isso mesmo? Então, o que eu acho mais interessante é ver que essa doutrina consoladora ela vai nos oferecer o abrigo da fé. Ela vai tirar isso de nós. E nós vamos com a certeza. E a nossa doutrina, ela não nos promete vida sem lutas, mas ela nos dá essa clareza necessária para aceitarmos os nossos embates com resignação, não é mesmo? Sabendo que cada embate desse que nós vivemos é um convite para nós adquirirmos a nossa fortaleza interior. E esse espírito de verdade, não é? Um dos mais... esse texto, no caso, né, trazido pelo Espírito de Verdade, ele é assim, um dos mais belos, né, e profundos do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós percebemos que, ao lermos, né, durante esse período que a gente leu, se analisarmos com calma, nós vamos ver que ele vai equilibrar a dureza da vida material com a esperança sublime da vida espiritual. E essa esperança nos traz uma calma, um alívio, não é isso? Então, são realmente momentos de reflexão, tá? Instrução e muito consolo para nós. Bom, então, vamos trocar um pouquinho em miúdos, né? O estudo não é grande, mas vamos entender um pouquinho. Nós percebemos que até por essa mensagem ter sido assinada pelo próprio Espírito da Verdade, ela confere assim, um peso muito especial nessa instrução. E aí ela tem um público-alvo. E a gente vai perceber que esse público-alvo é exatamente quem? São os pobres deserdados e os obreiros, que ele diz, né? Mas quem seriam esses pobres deserdados e esses obreiros?
Não vamos esquecer que, independente de qualquer coisa, nós somos os trabalhadores da vinha do Senhor. Não é? Independente de profissão, de conta bancária ou coisa parecida. Mas não vamos também esquecer que aqui, quando fala-se em pobre deserdado, não é deserdado de fortuna. São deserdados de consolação e de esperança. O Espírito de verdade vem trazer para a gente essa consolação e essa esperança. Não é? Então, essas pessoas são aquelas, vamos analisar assim, né? São aquelas que atravessam as grandes provas, doenças, perda, solidão, e sentem até que a vida nem tem mais sentido. E muitos até dizem assim, eu fui esquecido pela sorte, o sol só brilha para os outros, para mim não brilha, eu não consigo. E aí a gente se lembra da questão do bem-aventurados pobres de espírito, né, citado por Jesus. E os pobres de espírito, quem são os pobres de espírito? São aquelas pessoas que não têm o orgulho no coração, que já não tem mais importância a questão das coisas materiais, não é isso? E nada disso tem espaço no seu coração. E é exatamente por isso, porque eles são humildes, e a humildade aqui, tá? Ela está no meio, exatamente no meio, que é o justo meio, tá? Para equilibrar duas pontas. E são essas pessoas que vão receber esse consolo espiritual. E o texto fala assim, até assim para nos lembrar que, embora assim, pareçam, né, não ter assim, nenhuma herança na terra, nós somos herdeiros do reino dos céus. Porque nós construímos esse reino dentro de nós, através da nossa esperança, das nossas boas obras, porque somos trabalhadores do Senhor. Porque vamos suportar as nossas provas com resignação, com conhecimento de causa. Hoje eu passo por essa prova, passo convicta, com resignação, porque tenho conhecimento de causa. E Deus vai me abençoar e eu vou passar por isso. Né? E aí, quem seriam esses obreiros? Né? Que ele vai falar no caso aqui, né, ele falou sobre os pobres deserdados e falou sobre os obreiros. Então, se eu falei dos pobres deserdados, vou falar um pouquinho dos obreiros. Né? E, assim, e esse termo vai se referir realmente a esses trabalhadores de última hora. Né? Aqueles que se decidem a trabalhar, dedicar sua vida, ou não é a vida toda, né? Porque nós temos muitas incumbências durante o nosso dia a dia, somos pais, somos mães, somos avós, trabalhamos fora, ou mesmo aposentados, temos os nossos compromissos, não é isso? Mas nos dedicamos de alguma forma ao progresso da humanidade, à prática da caridade, independente de religião. Não é porque é espírita, ou evangélico, ou católico, ou umbandista, ou de qualquer religião, não importa. Todos nós temos aquele momento reservado para a nossa prática da caridade, vamos dizer assim, né? Aquele momento que a gente se doa. E aí, o texto vai fazer o convite para esses obreiros trabalhar na seara do Senhor, não é isso? E isso vai significar que não basta ser bom, não é isso? É importante ser bom. Então, vamos fazer o bem para aprendermos a ser bom. Então, aqui não diz isso para a gente. Mas é preciso sermos úteis. É preciso espalharmos conhecimento espiritual e auxiliar o nosso próximo. Essa bondade está contida nisso. Porque a caridade é algo que a gente não consegue ainda alcançar muito bem, é a bondade completa. Então, a bondade completa é isso. É ser útil, espalhar o conhecimento espiritual, auxiliando assim o próximo. Porque não é só dar o pão material. É isso? Não é só dar o pão material.
Então, ser assim um obreiro, ele vai implicar em entender que o tempo de regeneração na Terra já chegou. E que cada um de nós tem um papel extremamente especial, importante e muito ativo na construção desse mundo melhor. E a importância até mesmo dentro da casa espírita, nós termos essa consciência que chegou o momento que nós devemos fazer alguma coisa, porque às vezes tem muitas pessoas que olham para a gente ainda como exemplo, esperando essa nossa luz interior brilhar para que ela possa fazer alguma coisa. E dizer, eu quero trabalhar como fulano. Né? Na verdade, o nosso exemplo é Jesus, não é? Mas ainda tem muitas pessoas que nos olham como exemplo, então é importante que a gente procure fazer as coisas da melhor forma possível, não é? Ter esse papel ativo na construção de um mundo melhor é muito importante. E aí, a gente vai observar que quando o Espírito da Verdade se dirige a esses dois grupos, né, ele está falando com toda a humanidade que sofre. E que busca esse alento, que busca e ainda não entende a questão da resignação. Não é? E aí a gente vê assim, né? Se alguém sofre, esse alguém que está sofrendo é um deserdado. E esse espírito vem consolar. E se você deseja transformar o mundo, você é o obreiro, que ele vem convocar. Então, ele consola, mas convoca também. Uma vez que está consolado, é convocado a trabalhar para que possa ajudar outros. Não é isso? Então, esse texto é esse lembrete de que o Espiritismo ele não vem para os sãos ou para os satisfeitos, mas para aqueles que sentem fome e sede de justiça e de amor. Não é? Jesus veio para os doentes, e nós, enquanto desalentados, somos esses doentes da alma que precisamos desse encorajamento para abraçarmos a causa e fazermos alguma coisa pelos que estão mais necessitados que nós. E à medida que vamos fazendo, vamos sendo ajudados também. Não é isso? E outro trecho interessante do texto é que ele diz assim: a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Ou seja, ela foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Vamos entender isso. O que aconteceu no Jardim das Oliveiras? O que Jesus viveu nesse Jardim das Oliveiras? Momentos de intensa agonia, houve momentos de oração profunda, houve a traição e, finalmente, a prisão de Jesus, não é isso? E Jesus, em nenhum momento, na hora das nossas grandes aflições, ele diz assim para a gente: você não pode chorar, você tem que ser forte. Podemos chorar sim. Porque até Jesus chorou. É uma emoção que a gente sente, a gente chora, mas não é um choro de pirraça, não é um choro de questionamentos, porque eu estou passando por isso. Precisamos ser mais mansos, entendermos que precisamos ser humildes para conseguirmos ser consolados por esses espíritos, não é isso? Então, a gente não precisa se desesperar, porque tem uma causa principal, ou seja, o motivo pelo qual nós estamos passando pelo aquele desalento muito grande. Porque a dor, ela é extremamente útil. A dor expurga, ela limpa, ela tem toda a função de um processo de limpeza e aprendizado. E os nossos grandes aprendizados vêm na hora da dor. Na hora que a gente está com dinheiro no bolso, está feliz, que está só curtindo, só vivendo. Olha, não tem aprendizado nenhum. Mas na hora da dor a gente aprende. Aprende. Não é isso?
E é esse jardineiro divino que nos ajuda, que nos auxilia. E aí, vamos mais um pouquinho. Enquanto trabalhamos arduamente no pão terrestre, né, uma metáfora que é usada, o Cristo trabalha no silêncio dos nossos pensamentos. A gente vai ver que essa frase vai indicar uma dualidade, né? A vida material, que exige o esforço e a dedicação, mas a verdadeira evolução, que é o crescimento espiritual, que vai acontecer aonde? Na esfera íntima da nossa consciência, onde esse divino vai atuar de forma, né, silenciosa, mas também constante. O texto também diz para a gente que nada se perde. Cada esforço honesto e cada lágrima resignada são moedas depositadas no tesouro das esferas superiores. Então, a gente percebe, assim, que essa retidão moral, a perseverança e a aceitação do sofrimento, ela vai ter o quê? Ela tem recompensas ou consequências. É isso? Positivas numa dimensão espiritual da vida. Então, é importante fazermos esse esforço, superarmos o nosso ego, vencermos as nossas tristezas, os nossos cansaços, mesmo que seja à custa de lágrimas, porque quando a dor vem e faz a gente sofrer. Mas a gente já sabe que isso tudo tem a ver com aprendizado, não é isso? Ele falou também um pouquinho, o Espírito da Verdade falou sobre o perigo da riqueza, né? Essa coisa, então, assim, fazendo assim, uma breve comparação, coisa pequena, né? E ele vai falar, né, que a riqueza é muito mais pesada de se viver, é uma prova bem mais pesada do que a pobreza. E aí a gente se pergunta, né, por quê? Por quê? Mas a gente também sabe que essa prova da abundância, ela costuma gerar o quê? O orgulho, não é? O egoísmo. E a gente, quando não tem muita coisa, a gente não tem do que se orgulhar muito, não é? Porque os bens materiais é que causam essa questão do orgulho e faz com que a gente se sinta muito poderoso. E em qualquer lugar, a gente que tem um conflito, alguma coisa, as pessoas já dizem logo, está pensando que está falando com quem? Não é por causa da posição social, por causa da questão da riqueza, né? Que está inserida nessa questão de posição social, enfim. Então, realmente, é bem mais difícil de vencer. Outra coisa interessante o Espírito de Verdade, ele pede para varrermos a poeira da revolta. O que é essa barreira da revolta dentro desse contexto, né? É ter inveja do status alheio. Não é isso? E isso vai ser um peso que vai fazer o quê? Nos atrasar na nossa caminhada. Eu não tenho que querer ou que achar muito bacana, ou sabe, o status do outro, o status financeiro, a vida material que ele leva. O espírita hoje, caminhando para essa nova era, para esse novo formato de vida que nós estamos pensando em ter, tem que pensar como espírito imortal. Eu estou de passagem. Se não nos olharmos como espíritos imortais, aí nós vamos sofrer bastante. Aí o sofrimento é muito grande. Porque vai ter a dor e o sofrimento. Quando o espírito ele pensa em termos de eu estou de passagem, sou um espírito imortal e vou ter outras oportunidades, vou vir outras vezes, a dor vem,
porque não tem como fugir dela. Porém, o sofrimento até fica em segundo plano, porque a dor é legítima e a gente vai passar, porque faz parte do mundo de provas e expiações. Precisamos dela para aprendizado. Ela é pedagógica. Através dela, nós conseguimos aprender muita coisa e superar muitas coisas. Não é isso? Então, nós vamos ver que o Espiritismo, nesse caso, ele não vai ser só o consolo para a gente. Ele é instrução. Não é isso? Ele vai nos mostrar o sublime objetivo da aprovação. E qual seria o sublime objetivo da aprovação? Vamos analisar isso. A perfeição. Porque só através dela, só através da dor, com a resignação, sabendo sofrer, porque é necessário passar por essa fase, virá a perfeição. E aí, nós temos uma outra situação, que o Espírito de Verdade fala, que eu achei muito bacana, muito interessante também, que ele diz assim: Deus nos criou fracos para nos tornar perfectíveis. Muito bem. O que é essa ideia de fracos para nos tornarmos perfectíveis? Então, nós vamos ver que muitas religiões e até filosofias vão tratar essa fraqueza humana, né, os nossos erros, dúvidas, nossas quedas, essas coisas todas, como um pecado original, ou uma falha de fabricação, vamos dizer assim, né? Mas o Espiritismo ele vai reverter isso. Porque Deus não nos fez perfeitos, porque a perfeição não é conquistada pela própria evolução, pelo próprio esforço, ela não tem valor moral nenhum. Ele nos criou como simples e ignorantes. Então, a fraqueza inicial, ela é, na verdade, um ponto de partida neutro. E aí, qual seria esse conceito de perfectível? Então, vamos lá. Ser perfeito é aquele estado estático de quem já chegou no topo. É perfeição. E a gente sabe que perfeito é só Deus. Ser perfectível, ele é um estado dinâmico. Ele significa que nós temos a capacidade infinita de progredir. Então, isso quer dizer que não existe erro que não possa ser corrigido. E nem ferida que não possa ser curada. E nem ignorância que não possa virar sabedoria. E a nossa fraqueza é o que nos faz buscar, aprender e a nos esforçar. É justamente isso. Porque é o momento que eu desejo mudar. Nossa, eu sou tão diferente, eu sou tão fraco, eu quero mudar, eu quero ser como o outro. Não é? Porque se nós fôssemos criados, né, todos fortes e prontos, está todo mundo pronto, né? Seríamos como máquinas programadas. E quando nós somos criados frágeis, nós desenvolvemos o nosso mérito. Nós desenvolvemos a nossa empatia. Porque, gente, quem nunca fraquejou não entende a queda do outro, não. É aquela história, né, de Jesus, que Jesus falou para a mulher adúltera: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, e nós valorizamos essa luz porque nós conhecemos essas sombras do caminho. Não é isso? Muito bem. Então, fazendo essa síntese desse pensamento, nós entendemos que
essa parte do texto quer dizer que Deus acredita em nós, né? Mais do que nós mesmos. Pode ter certeza disso. Deus acredita muito mais em nós do que nós, porque nós somos capazes. E ele nos deu a fraqueza apenas como uma moldura, né? Para que nós mesmos pudéssemos o quê? Pintar esse quadro dessa nossa perfeição futura. Através de que? Múltiplas existências. Não é nessa existência só. Nós viremos outras e outras e outras vezes. É por isso que nós temos que ter em mente que tudo passa. Tudo passa. E nós somos espíritos imortais. Vamos viver muitas vidas. Agora, uma coisa interessante que eu quero comentar que eu acho, na verdade, assim, um grande alento. Porque o meu erro de hoje, ele não me define. Ele jamais vai definir quem eu sou. Mas ele vai definir o meu degrau de perfectibilidade. Entendeu? É interessante isso, não é isso? Pois é. Então, eu achei interessante também, nessa questão de nos moldarmos, né? Que ele diz, nós somos o escultor, né? E a escultura, a vida nos dá argila, né? São nossas circunstâncias, mas somos nós que moldamos. Nós que moldamos as nossas escolhas, não é? Porque todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias acordamos de manhã, se nos levantamos, escovamos os dentes, tomamos o nosso café, nos vestimos com tal ou tal roupa, saímos para trabalhar, tudo são a partir de escolhas. Ah, mas isso não importa, realmente. O pensamento que eu estou tendo e as atitudes que eu vou ter durante o meu dia fazem parte das minhas escolhas. E nesse momento eu estou me moldando. Não é isso? Então, hoje nós somos esses cativos da vida, né? Estamos ainda presos a essas necessidades do corpo. Porém, como espíritos imortais, estamos nos preparando para o voo da liberdade espiritual. Né? Então, o que acontece? Vamos lembrar sempre que o trabalho digno, né? E essa aceitação das provas, que são a nossa resignação, não são castigos, né? Mas são os caminhos para a luz. Enfim, no texto ainda tem quatro verbos que eu vou falar sobre eles rapidamente. Um eu já falei, que é sobre a perfectibilidade. Nós vamos falar sobre a resignação, o trabalho e o tesouro espiritual, muito rapidamente, porque falta pouquinho tempo. Né? Então, vamos lá. Falando sobre a resignação, só para a gente encerrar agora, né? Porque são temas importantes na nossa vida. E é importante que a gente reflita a respeito, não é isso? Ela é uma virtude assim, extremamente ativa. Ela é ativa, de aceitação consciente e corajosa de provas e dificuldades da vida. Quando falamos em resignação, nós temos que entender que ela é algo operante. Resignação não é acomodação. Tá? E assim, não é como ter uma submissão passiva ou nos conformarmos com uma coisa, não tem jeito, eu preciso ser resignado e passar por isso e ficar quieta. Não.
Olha, lá no Evangelho, diz que resignação é o consentimento do coração, que complementa com a obediência, que é o consentimento da razão. Você não vai brigar com Deus porque você está passando por um determinado problema e que esse problema te pede resignação. Mas essa resignação ela tem que ser operante. Além da compreensão e do entendimento, ela tem que ser operante. Porque você precisa fazer alguma coisa a mais. Não é só ficar lá acomodadinha no seu cantinho e deixa... Não. Você tem que fazer alguma coisa para você se sentir feliz, para você se sentir bem, mesmo que aquele problema, naquele momento, não possa ser modificado. Mas você pode modificar coisas em volta de você para que as coisas se tornem melhores. Então, vamos lá, vamos ter o quê? A compreensão e o entendimento, não é isso? Então, essa resignação ela vai derivar de quê? Da compreensão das leis divinas, não é? E vamos dizer assim, do propósito das aflições nessa nossa jornada evolutiva, né, de espírito mortal. E assim, entendemos que essas dificuldades, né, essas ditas provas, expiações, são as oportunidades de aprendizado. Nós já falamos isso. Vai aprimorar o moral, não é isso? Vai resgatar débitos passados. Não é um castigo arbitrário. E a doutrina espírita nos explica isso. Ela nos explica. Então, nós temos conhecimento de causa, não é isso? E aí, como eu disse, a resignação, muito longe de ser inação ou acomodação, tá? Ela vai implicar em fazer o quê? Em agir com trabalho. Esforço, disciplina, para superar os desafios que você vai ter. Fazendo sempre o quê? O melhor dentro daquelas circunstâncias ali. A fé e a confiança em Deus não pode faltar, né? Que é a capacidade de quê? De superar as tribulações com paciência. Quantos de nós já vimos pessoas morando assim, em situações assim, extremamente difíceis, pessoas que passam situações extremamente difíceis, mas quando está conosco, está com um sorriso nos lábios. Né? Pessoas em situações de câncer, de doenças autoimunes, mas está com um sorriso nos lábios. O que é isso? Paciência, bom ânimo, confiança na sabedoria e justiça de Deus. E muitas vezes são pessoas até que nem compreendem imediatamente a razão daquele sofrimento dela. Não é isso? A revolta válida nessa hora? De jeito nenhum. Sem revolta, sem murmuração e sem desespero diante dessas dificuldades. Porque essas atitudes elas vão impedir exatamente o quê? O aprendizado. E vão aumentar o sofrimento. Quanto mais eu choro e reclamo, não é chorar naquele momento que você está abafada, chorou, passou, porque é sentimento, nós somos humanos e temos o nosso emocional, né? Temos nossas emoções que às vezes se descontrolam. Não, é aquela coisa irritadiça, não sei por que eu estou assim, porque eu não merecia estar assim, não é isso? E aí vai fazer o quê? Vai gerar novas dívidas espirituais. Bom, essa dor vai gerar o quê para a gente? A dor e as provações, quando suportadas com a resignação e o entendimento, ela vai ser verdadeiras o quê? Cinzéis, não é isso? Elas enobrecem o íntimo do espírito e vai permitir o quê? Progredir mais rapidamente. E se a gente tiver serenidade, não é isso? Nós vamos crescer espiritualmente. Vamos falar um pouquinho do trabalho agora, né? O trabalho na doutrina espírita, ele é visto como o quê? Como uma lei natural, não é isso? É um dever sagrado, essencial para o progresso. Então, todos nós precisamos trabalhar, né? Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Né? Então, assim, é necessário, especialmente para nós, que ele que gera o progresso humano da sociedade, né? Tanto material quanto espiritual. Muito bem. Então, na questão da lei do progresso, o trabalho, assim, vai ser um meio fundamental para esse aprimoramento intelectual
e moral do espírito, não é isso? Através da ação útil, né? A alma vai fazer o quê? Evoluir. Ela adquire novas habilidades e conhecimentos. Então, o trabalho é super importante, né? E falando de trabalho também, a gente vai pensar que ninguém tem o direito de viver às custas de ninguém, não é? Do trabalho alheio. A gente entende que o trabalho, nas suas diversas formas, tanto intelectual, manual, artístico, é um dever de todos nós, não é isso? Porque ele vai contribuir para o bem-estar e o progresso, né, de toda uma coletividade. O trabalho vai dignificar o ser humano, né? Afasta do ócio, que pode levar a vícios e perturbações mentais, o que mais? Estar ocupado mantém uma mente saudável, focado em propósitos construtivos também, não é isso? Em alguns casos, assim, o trabalho pode ser até uma provação, em meio de resgates, né, de faltas passadas. E, no entanto, esse sentido principal, o sentido principal do trabalho, ele é um meio de evolução, tá? E não um castigo em si. Mas todos nós precisamos trabalhar. E depois, além do túmulo, quando nós desencarnamos, continuamos trabalhando. Não é isso? Porque a atividade do trabalho não cessa depois da morte do corpo físico. Né? Nesse plano espiritual, os espíritos continuam a trabalhar e se ocupar em tarefas úteis e vão trabalhando de acordo com o seu grau de evolução e aptidões e tal. Né? Então, assim, o trabalho na doutrina espírita, ele vai ser essa lei divina que vai impulsionar o ser humano para frente e vai promover esse desenvolvimento integral e harmonia social. E vamos encerrar agora com a parte desse tesouro espiritual, não é isso? E o tesouro espiritual, ele vai se referir ao acúmulo de quê? Das qualidades morais. Conhecimento, inteligência, as virtudes que o indivíduo vai adquirindo assim, ao longo das suas reencarnações. Diferentemente desses bens materiais, né, esses tesouros, eles são inalienáveis. Não podem ser destruídos, roubados, perdidos, né, com a morte do corpo físico. Eles vão nos acompanhar, né, na nossa jornada evolutiva, isso é tão bom, não é isso? E os principais aspectos desse tesouro espiritual vão incluir o quê? São os únicos, né, que nós podemos levar para o plano espiritual. Eles são a riqueza da alma. O desenvolvimento da inteligência, da sabedoria e, assim, principalmente das virtudes, como, por exemplo, a caridade, né? Não só a caridade, mas a humildade, o amor ao próximo, a compaixão, né, são considerados verdadeiros tesouros. Nós não perdemos. É por isso que é importante esse desapego das coisas materiais, né? Porque a doutrina inspirada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né, codificada por Kardec, até como a questão da parábola do tesouro escondido, ela vai assim enfatizar o quê? A importância de nós não nos apegarmos excessivamente aos bens terrenos, que também trazem muito sofrimento para nós, né? Porque o nosso coração está onde os bens materiais estão. Porque eles roubam muito tempo de nós, né? Quem tem muita coisa, quem tem muitos bens, fica sempre muito preocupado com os bens que tem. Não é isso? E é importante que a gente busque o reino dos céus, porque o reino dos céus, esse é um estado de plenitude espiritual.
E isso não significa deixar de lado, não é, os bens materiais, mas conseguir equilibrar, vamos dizer assim, as necessidades físicas com o desenvolvimento espiritual, né? Que é refletido sobre essas prioridades e valores, não é isso? E, então, eu desejo a todos, né, e para mim também, que essa acumulação desses tesouros nos traga sempre assim, muita paz interior, bem-estar, serenidade, né, tanto na vida atual quanto após a nossa desencarnação, determinando esse grau de felicidade e progresso do espírito. Então, nós vamos observar que esse tesouro espiritual ele vai representar tudo o que contribui para o engrandecimento e a elevação da alma. E sobre a perfectibilidade, né, nós já falamos, não precisamos repetir, mas não vamos esquecer que essa perfectibilidade, tá, vai se referir à capacidade inata de que todos os espíritos se aperfeiçoam moral, intelectualmente, de forma contínua, ao longo das múltiplas encarnações. Essa é a parte mais importante. Agora, para encerrar, eu gostaria, como nós falamos em resignação, eu gostaria de ler para vocês um pedacinho de uma mensagem do nosso querido Antônio de Aquino. O médium aqui é o Luadir J. Matos, não é o Altivo Panfiro, né? Mas eu achei muito interessante essa mensagem, e nós trabalhamos essa mensagem lá na obra social Antônio de Aquino, que o Centro Espírita Leon Denis, né, é mantenedor dessa obra social, e dentro das mídias sociais nós trouxemos, semana passada, em forma de mensagem na página aqui na internet. Então, eu achei interessante que ele diz assim: podemos afirmar que não são as lutas nem os sofrimentos que trazem a infelicidade aos homens, mas sim a incompreensão e o egoísmo, o desconhecimento do sentido da própria vida. A doutrina consoladora, então, dá possibilidade para a compreensão, para aceitar resignadamente os embates da vida, os sofrimentos, colocando em vosso íntimo a fé, pela certeza que vos inspira o conhecimento das vidas futuras. É no amor às lutas, aos sofrimentos, que vindes adquirindo a fortaleza interior. Mesmo que sobrevenham os temporais, eles não vos abatem, porque ireis reerguer-vos de todos os açoites dos ventos. E assim as vibrações que descem agora sobre vós, desejamos que tenhais dias de vossas vidas não sem lutas, mas com a paz em vosso espírito. Essa paz de que o mundo necessita é a luz que precisa brilhar no caminho dos homens, para que eles possam encontrar Jesus na reta final. É do livro Raios de Luz, volume 3, lição 18. Então, nesse momento, eu agradeço muitíssimo a todos vocês, que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir bastante sobre esse tema de hoje, tá? E muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Querida irmã, quanta coisa boa você trouxe. A sua mensagem veio reavivar a nossa memória, né? Porque às vezes a gente esquece alguma coisa. E foi muito instrutivo toda a sua mensagem. Gostei muito quando você colocou que todos nós ainda erramos, né? Nós somos imperfeitos. E aí você colocou: este erro não me define, mas indica o meu grau de evolução. Isso nos faz refletir e falar em que degrau eu estou, né? O que eu preciso melhorar. E tudo que você trouxe é um remédio, porque você trouxe o que é preciso para essa evolução. Todas essas virtudes maravilhosas.
Nós agradecemos muito e que Deus te proteja muito, querida. Todas nós. Muito obrigada. Então, vamos à nossa prece final. Vamos elevando, continuando com nossos pensamentos elevados, para agradecer a Deus e a Jesus pelos momentos que aqui passamos, dessa aprendizagem que nos leva a uma evolução, que é o nosso caminho, é o nosso objetivo como seres imortais. Somos espíritos, Senhor, à procura da nossa perfeição. Agradecemos a esses espíritos bondosos que aqui estiveram, a nossa mentora, Zilda Gama, que inspirou nossa querida irmã para que ela trouxesse o seu trabalho tão bem explicado, que nos leva à reflexão. Obrigada, Senhor. Ainda pedimos a sua bênção para todos nós, para aqueles que estão conosco acompanhando esses momentos e aqueles que só poderão assistir mais tarde. Todos, Senhor, com pensamento em Jesus, em Deus nosso Pai. Pedimos mais uma vez a sua bênção. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, é aquele abraço muito apertadinho de agradecimento. Muito obrigada a vocês, tá? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.